Olá, boa tarde. O nosso trabalho hoje vai ser sobre mineração. Então, começando um pouco primeiro com a história da mineração, a mineração é a atividade econômica e industrial que consiste na pesquisa, exploração, extração e beneficiamento de minérios presentes em minas subterrâneas e superficiais, pedreiras e poços, incluindo as atividades necessárias desde sua obtenção até a sua comercialização. Os recursos obtidos têm várias aplicações, indo desde acessórios como joias até aplicações industriais. E a mineração é uma das atividades mais antigas já realizadas pela humanidade. Existem sinais de que em 40.000 a.C. ela já era feita de forma rudimentar para a extração de hematita, que era usada em pinturas e rituais, e também era feita extração de pedras usadas para a confecção de utensílios. Em 2000 a.C., em Atenas, também já havia minas para extração de prata e chumbo, com postos de acesso e ventilação. E no Brasil, a mineração já começa a acontecer no Brasil colônia, com a chegada dos portugueses no país. No século XVIII, acontece o ciclo do ouro, onde o Brasil produz 50% da produção mundial da época, que é em torno de 1.000 toneladas de ouro e 3 milhões de toneladas de pedras preciosas. E apesar de a mineração ser responsável pela obtenção de recursos muito valiosos, essa atividade já causava danos ambientais e também sociais, porque era utilizada mão de obra apenas escrava na época. Atualmente, no Brasil, a mineração é um dos principais setores da economia, fornecendo matéria-prima para diversos tipos de indústrias do país. Em 2018, o Brasil exportou 29,9 bilhões de dólares em bens minerais, e o setor de mineração representou 1,4% do PIB total do país. Os principais minérios explorados no país são ferro, ouro, nióbio e alumínio. Apesar da importância econômica, essa atividade de mineração pode causar impactos ambientais e sociais severos em várias fases de sua cadeia produtiva, como a geração de rejeitos ricos em elementos tóxicos, que causam a contaminação do ar e águas superficiais e subterrâneas, destruição de leitos de rios e florestas, até podendo chegar em tragédias como rompimentos de barragens que ocorreram nas cidades de Mariana e Brumadinho. Então, o nosso objetivo é avaliar os principais impactos ambientais que podem ocorrer em cada elo da cadeia produtiva da mineração e, quando possível, propor soluções para atenuar ou eliminar esses impactos. Bem, agora a gente vai falar sobre os elos da cadeia produtiva da mineração. A cadeia produtiva da mineração é formada pelos elos de prospecção, pesquisa mineral, lavra e descomissionamento de mina. Enquanto os principais impactos ambientais causados por essa mineração podem, de forma geral, ser classificados em 4 grupos: poluição da água, do ar, sonora e subsidência, que é o rebaixamento ou afundamento da superfície do terreno onde a mina se encontra. Os impactos também variam de acordo com o tipo de minério que está sendo extraído. Os elos e os principais impactos causados pelo processo da mineração vão ser tratados agora. Bem, o primeiro processo, ele começa com a procura do mineral desejado, onde existem áreas com a ocorrência desse mineral. Em seguida, estuda-se mais profundamente essa ocorrência mineral descoberta a fim de qualificá-la e quantificá-la, bem como definir o seu valor econômico. A prospecção mineral é a ciência de pesquisar ocorrências minerais. Esse trabalho envolve estudos topográficos e geológicos, utilizando tanto pesquisas bibliográficas quanto relatórios. Esse conhecimento profundo da geologia local é uma condição imprescindível para o sucesso do projeto de mineração. O termo pesquisa mineral trata de trabalhos referentes à análise da jazida do ponto de vista de sua avaliação e determinação do potencial para o seu aproveitamento econômico. Essa pesquisa mineral abrange tanto trabalhos de campo quanto de laboratório, e trata também de pesquisas referentes a dados geológicos da localidade, estudos de afloramentos, execução de análises, etc. A definição de qual jazida será explorada é o resultado da interpretação dos dados colhidos e que poderão conduzir a uma estimativa das reservas disponíveis para exploração.
já que a decisão em relação à viabilidade econômica do projeto será resultado da análise dos custos de produção, dos fretes e do mercado, né? Agora, se tratando dos profissionais que vão ser responsáveis por essas atividades de prospecção e pesquisa mineral, esses profissionais têm que ser geólogos ou engenheiros de mina, pois são os profissionais legalmente qualificados para desempenhar essa função, né? Agora, a próxima parte, né, é a lavra das jazidas. Nessa fase começa o processo de aproveitamento da jazida em termos econômicos e industriais. E pode ser realizado tanto a céu aberto quanto em subsolo, envolvendo basicamente as seguintes operações: o decapeamento, que seria a fase de abertura da mina. Esse processo remove o material necessário para atingir a rocha, de fato, né? E esse material é chamado de material estéril. Em geral, esse material estéril é utilizado depois no descomissionamento da mina. Depois disso também a gente tem a perfuração. Nessa fase, a área determinada da frente da lavra é perfurada, né? Utilizando máquinas hidráulicas de perfuração. Essa perfuração tem grande influência no desempenho das demais operações, e problemas nesse processo podem acarretar em problemas posteriores, durante a mesma detonação dos explosivos no desmonte, porque pode gerar muitas vibrações no terreno e lançar material que pode ser perigoso para todo mundo ao redor, né? Depois disso vem o desmonte, que ali, aqui nessa imagem aqui do lado em cima, está representado, né? O desmonte pode ser realizado de maneira mecânica, utilizando, fazendo uso de explosivos, né? Nesse caso, onde foi feito o furo os furos na fase anterior, sendo carregados os explosivos e depois detona-se, né? Fazendo a fragmentação do minério. Depois tem a parte de remoção e transporte, onde esse minério fragmentado é levado em caminhões e esteiras até a unidade de beneficiamento para o processamento. E depois vem o beneficiamento, que é o tratamento dado esse material, que foi fragmentado, né, nos processos anteriores, com o intuito de concentrar e purificar os minérios. A lavra é a primeira etapa de extração propriamente dita, né, e se trata do conjunto de operações que tem como objetivo aproveitar o material industrial de uma jazida, iniciando-se pela extração das substâncias minerais que serão de fato utilizadas até o seu beneficiamento, né. Esse beneficiamento, né, é o conjunto de operações que transforma a rocha extraída da mineração em uma matéria-prima para a indústria. Agora a gente entra num ponto muito importante para se comentar, porque a lavra é a etapa que gera mais efluentes, sólidos, líquidos e gasosos. De modo geral, a mineração causa um grande impacto no meio ambiente. Quase sempre o desenvolvimento dessa atividade implica a supressão de vegetação, exposição do solo a processos erosivos e pode até prejudicar recursos hídricos superficiais ou subterrâneos, além de poluir o ar. Um exemplo desse risco de contaminação aconteceu em Paracatu, onde o arsênio, que é abundante nas rochas dessa região, era liberado no ar e na água quando as rochas eram explodidas para o processamento nas instalações da empresa de mineração, né? E dessa forma contaminava todo o ambiente e prejudicava os habitantes da região. Existem inúmeros aspectos negativos ambientais, né, que ocorrem durante a atividade mineradora. Entre eles, a gente pode citar a degradação da paisagem, porque a forma de exploração mais comum é a lavra a céu aberto, e requer-se matar uma determinada área e retirar o solo fértil, resultando em uma grande modificação da paisagem original. Também temos o desmatamento, que é a retirada da cobertura vegetal, resultando em possíveis alterações climáticas e danos à fauna e à flora. Também temos a poluição e contaminação dos recursos hídricos. A contaminação pode ocorrer por meio do elevado consumo de água durante o beneficiamento do minério. Também pode ocorrer pelo rebaixamento do lençol freático, no decorrer da fase de extração do minério, e também por meio de resíduos que contêm alta concentração de substâncias tóxicas que são encaminhados para lençóis freáticos ou rios, por meio do escoamento das águas ou pelo solo. Essa grande produção de rejeitos, né, que são resíduos que sobram após o beneficiamento do minério, não seria uma questão problemática, contanto que retidos ou transportados para a recuperação de áreas. No entanto, durante essa fase de extração, se ela não for executada de maneira correta, esses resíduos podem sim atingir os recursos hídricos e prejudicar muito eles, né? Bem, também outro impacto ambiental importante a citar é a contaminação e compactação do solo.
porque devido à retirada do solo fértil, pode haver uma perda de produtividade e benefícios da sua compactação. Algumas áreas, inclusive, acabam se tornando inutilizáveis, pois algumas substâncias tóxicas podem contaminar o solo por um longo período de tempo. Né? Também temos tratado da poluição sonora e da alteração da qualidade do ar. Tratando da poluição sonora, devido às explosões, né, utilizadas durante o desmonte, isso gera muitos ruídos e perturbam toda a região e espantam os animais do ambiente. Né? E também tem esse impacto na qualidade do ar, porque isso gera, todo esse processo gera uma grande emissão de partículas poluentes para a atmosfera. Né? Também a mineração impacta na redução da biodiversidade. Porque todos os impactos ambientais citados anteriormente também têm como efeitos colaterais a perda de biodiversidade. Muitos animais deixam seu habitat e se distanciam indo para outras regiões. As perdas não se limitam apenas à fauna, pois espécies de plantas na região também sofrem devido à retirada da cobertura vegetal. Outro impacto também importante é a redução da disponibilidade de materiais, porque em algumas áreas de mineração há um esgotamento total do recurso mineral extraído e anulando completamente a sua utilização futura. Né? Outra questão muito importante também a se citar relaciona-se à quantidade dos depósitos de rejeitos reprimidos pelas barragens. Por quê? Se não houver uma inspeção correta, gera a possibilidade de rompimento e, por consequência, a poluição de todo o ambiente. A gente encontrou um documentário bem curtinho, bem legal no YouTube sobre esses impactos ambientais que podem ser causados ao ambiente. Nesse caso, né, essa situação aconteceu na cidade de Caldas, de Minas Gerais. Vou colocar aí o documentário para a gente dar uma olhada. Bem, agora, voltando para o procedimento, né, da lavra, o procedimento correto deve ser realizado com a preparação do local, né, utilizando planejamento envolvendo uma série de atividades denominadas de desenvolvimento. Essa é uma fase que envolve investimentos financeiros significativos e deve ser iniciada somente após a confirmação de que se possui a jazida. Todo o planejamento dessa fase relaciona-se com o tipo de jazimento e o modo de como a lavra vai ser feita, né, adotada. Também são pontos importantes a se levar em conta nessa perspectiva a construção das vias de acesso à mina, obras de infraestrutura e suprimentos, né, como água, ar comprimido, energia elétrica, etc. Os métodos possíveis para se realizar a lavra são escolhidos de acordo com as características geológicas do minério a ser explorado, assim como quais serão os custos envolvidos. Né? A lavra a céu aberto, comparada à lavra subterrânea, possui algumas vantagens de ter um menor custo de produção, condições melhores para se trabalhar, uso mais eficiente de explosivos, entre outros fatores. Né? Porém, como desvantagem, também existe a exigência de uma grande movimentação de materiais e imobilização de áreas superficiais com um tamanho bem expressivo. Né? Essas vantagens, claro, são apenas no âmbito das opções de lavra, né? Porque a própria atividade da mineração, como citado anteriormente, causa muitas desvantagens no âmbito ambiental. No caso da lavra a céu aberto, essa forma de mineração requer um grande desmatamento de uma área determinada, onde toda a área seria recortada, né, em blocos e ia conferir uma região, uma aparência repleta de degraus, né, modificando toda a paisagem. E diversas áreas teriam sido matadas também, né, provocando possíveis alterações climáticas e causando muitos prejuízos à fauna e à flora. Agora, se tratando dos métodos possíveis a serem realizados a céu aberto, a gente pode citar como os principais os seguintes. A lavra por bancadas, que é representada aí pela imagem número 1 em cima, né? Que é um método aplicado quando a jazida que está sendo explorada possui dimensões verticais ou horizontais bem grandes, né? Obrigando assim a retirada do minério em bancadas, bancos ou degraus. Aqui também pode ser utilizado um método por tiras, né? Como está representado aí na imagem número 2, e seria um método mais aplicado em depósitos que possuem camadas horizontais de pouca espessura. Esse método propicia grande escala de produção e até menor custo operacional e maior produtividade do que a lavra por bancadas, em certas circunstâncias. É um método mais adequado para jazidas de certos minérios específicos, como bauxita, carvão e xisto bituminoso. Também pode ser utilizado um método de lavra por desmonte hidráulico, como ali na figura 3,
O desmonte hidráulico é a operação de lava mediante o uso de jatos de água sob alta pressão, para desagregar o minério e permitir sua condução na forma de polpa para a classificação. E também pode ser utilizado o método 4, a lavra por dragagem, como ali na imagem, e é um método que se dá a partir da sucção de minério submerso. É obrigatório para a extração de sedimentos arenosos em rios, reservatórios ou cavas submersas. Agora, tratando-se da lavra subterrânea, esse é um tipo de lavra realizada no interior da crosta terrestre. É um modelo que poderia ser aplicado a jazidas que estão situadas embaixo de camadas densas, cuja remoção é inviável para ser realizada em céu aberto em termos econômicos. Nessa situação, para uma mina subterrânea ser produtiva, ela também necessita que haja um sistema de vias, chaminés e várias galerias dispostas de uma forma bem planejada. Agora, tratando-se dos métodos possíveis de serem realizados utilizando a lava subterrânea, a gente pode citar como os principais os seguintes. É o sublevel stopping, como é representado aí na figura 1, que seria um método geralmente aplicado a corpos mais rígidos de minério, que são cercados por outras rochas mais densas. O corpo do minério deve ter uma forma relativamente regular e bem definida. Existe também o método Room and Pillar, que está representado ali na figura 2, que seria o quê? É um sistema de mineração no qual o material extraído é extraído através de um plano horizontal, criando matrizes horizontais de salas e pilares. Existe também um método de shrinkage stopping, como representado na figura 3, que seria um método de mineração que depende do minério quebrado ser deixado ali posta para ser usado como um certo piso de trabalho para sustentar as paredes. Existe também o método cut and fill, que é um método de mineração de orifício curto, usado em zonas de minério bem íngreme ou bem regular, né? Especialmente onde a parede suspensa limita o uso de métodos de orifício longo. O minério é extraído em fatias horizontais ou levemente inclinadas e depois preenchido com resíduos de rocha, areia ou rejeitos. Esse método aí é representado pelo figura 4. Também existe o método de sublevel caving, que é representado ali pela figura 5. Nesse método, o minério é extraído de subníveis espaçados em intervalos regulares durante todo o depósito. Uma série de padrões de anésia perfurada e decapado em cada subnível, e o minério quebrado é retirado após cada explosão. E também existe o método block caving, representado aí pela figura 6, que seria um método alternativo de desenvolver novas minas ou estender a operação de poços abertos. É um método subterrâneo de mineração de rochas duras, que envolve minar um corpo de minério, permitindo que ele desmorone progressivamente com seu próprio peso. É a versão subterrânea da mineração a céu aberto, praticamente. Esses métodos eu pessoalmente achei bem interessante, porque a gente pode perceber que existe um estudo bem profundo sobre como cavar buracos. Isso é interessante. Agora eu vou falar um pouco sobre a etapa de beneficiamento de minérios. O minério que foi obtido na mina, ele ainda está fragmentado em rochas, tenha sido ele extraído por detonação ou meio mecânico. E essas rochas são levadas para um local dedicado ao beneficiamento, geralmente próximo à mina. Então, o que é o beneficiamento? O beneficiamento é o conjunto de processos que são feitos com o objetivo de separar o minério desejado de outros elementos ou minerais que não são úteis ou não têm finalidade econômica, que são conhecidos como ganga na área de mineração. E aí você quer preparar o minério desejado para comercialização e utilização na indústria. O produto final é um concentrado que tenha uma quantidade maior dos minerais de interesse para a indústria específica. Os processos que são realizados na etapa de beneficiamento podem ser físicos ou químicos e dependem muito do mineral de interesse e da composição das rochas do local onde é feita a extração. Existem inúmeros processos que podem ser realizados nessa etapa, mas eles podem ser divididos de forma geral em fragmentação. Nessa etapa é feita a redução do tamanho das partículas usando britadores e moedores.
dependendo do tamanho desejado para as partículas. Essa etapa auxilia na separação dos minerais. Moagem. A moagem pode ser feita quando é necessário transformar o minério em um pó fino, como no caso da extração do ouro, por exemplo. Classificação. Na etapa de classificação, é feita a separação das partículas por tamanho, separando as mais grosseiras das mais finas. Concentração. Nessa etapa, a separação entre minério e rejeito é feita, usando métodos como a separação magnética, a flotação, que faz a separação de acordo com propriedades químicas dos metais, a lixiviação, onde o minério é extraído por dissolução seletiva, ou a hidrometalurgia, onde são feitas reações de quebra do mineral em meio aquoso, separando-o da ganga. Essa última é muito usada para cobre e para ouro. E os impactos ambientais que acontecem no beneficiamento são principalmente a geração de grandes volumes de rejeitos. Os rejeitos são resíduos misturados à água, que não podem ser aproveitados economicamente no momento em que são gerados, podendo conter elementos tóxicos ou poluentes. Por exemplo, na extração do ouro, em muitos casos os rejeitos contêm mercúrio e arsênio, que são tóxicos. E existem basicamente dois tipos de rejeitos: os granulares, que têm boa sedimentação e boa resistência ao cisalhamento. Portanto, eles são mais estáveis em depósitos. E também os rejeitos em forma de lama. São mais finos e estão misturados à água. Logo, eles se comportam como lama e também eles são o tipo mais comum no Brasil, pois no beneficiamento nós usamos muitos processos que usam água. E esses rejeitos em forma de lama, geralmente as mineradoras criam barragens usando os próprios rejeitos. Então, eles são usados como fundação e também para criar uma barragem, e a mineradora vai depositando novas camadas ao longo do tempo. Porém, as barragens trazem impactos ambientais, como destruição da vegetação e do habitat da fauna local, a poluição das águas superficiais e subterrâneas, e também colocam em risco as comunidades que vivem no entorno da mina. Se o tempo entre a deposição de uma camada e outra for muito curto, é favorecido um processo chamado de liquefação, onde a lama passa a se comportar como líquido e não como sólido, o que aumenta a chance de rupturas nas barragens. E também, em relação aos elementos tóxicos, um exemplo que a gente encontrou foi sobre o ouro. Garimpos pequenos e que têm baixa tecnologia, em lugares menores do Brasil, ainda usam mercúrio. Ele é utilizado porque ele tem a capacidade de se unir ao ouro, formando um amálgama, o que facilita separar o ouro dos outros minerais. Além disso, o mercúrio tem uma temperatura de evaporação mais baixa do que o ouro. Então, os minerais que foram tirados da rocha são misturados ao mercúrio com água, e em seguida esse amálgama se forma entre o ouro e o mercúrio. Esse amálgama é separado e os mineiros usam um maçarico para evaporar o mercúrio, obtendo o ouro. E os impactos que ocorrem é que esse mercúrio, ele tanto vai para as águas, poluindo os rios, e se acumulando nos peixes. Então, esses peixes, eles serão consumidos por outros animais ou por seres humanos, o que leva à acumulação de mercúrio na cadeia trófica, o que pode trazer problemas de saúde tanto para os animais quanto para as pessoas. E também nesse processo de evaporação do mercúrio, ocorre o acúmulo de gases de mercúrio na atmosfera. E a gente resolveu trazer um caso real, que acho que todo mundo lembra ainda, né? Mas na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, uma barragem de rejeitos de minérios de ferro se rompeu em 2018 após passar pelo processo de liquefação.
Basicamente, o que aconteceu foi que a barragem rompeu e ocorreu uma avalanche de lama, que matou 257 pessoas. Além disso, 14 milhões de toneladas de lama e rejeitos percorreram 8 quilômetros em poucos dias, causando a poluição de rios próximos, como o rio Paraopeba. E as causas, depois que fizeram uma análise técnica, disseram que os rejeitos e outros materiais na barragem já apresentavam comportamento frágil e tiveram perda de resistência significativa, que seria a liquefação. Isso pode ter sido causado pelo lançamento muito rápido de rejeitos na barragem e detonações repetidas muito rápidas na mina. Então, a gente encontrou algumas possíveis soluções ou ações preventivas. Em relação às barragens, uma solução para evitar desastres é a prevenção, utilizando tecnologias de monitoramento da integridade das barreiras, entre eles equipamentos como acelerômetros, inclinômetros e satélites radares, e sempre fazendo a manutenção adequada das mesmas, porque senão isso vai continuar acontecendo. E para os rejeitos, uma alternativa que a gente encontrou foi para o minério de ferro. A gente encontrou uma pesquisa bem legal, onde eles conseguiam usar os rejeitos como agregado na construção civil. Então, esses rejeitos eram adicionados ao concreto de resistência C20 em uma concentração de 5% e aos concretos de resistência C30 e C40 em concentração de 10%, ajudando na redução dos impactos ambientais ao reutilizar parte dos resíduos gerados. Porém, essa é uma tecnologia de fim de tubo, ou seja, não é feito nada para evitar que seja gerado o resíduo ou para reduzir a quantidade do resíduo. Então, outra solução possível que a gente encontrou foi a biomineração. A biomineração é uma alternativa à utilização de agentes oxidantes, ácidos e outros elementos tóxicos na etapa de beneficiamento. Ele faz a utilização de bactérias para extrair os minerais de interesse para a indústria. Muitos dos minerais de interesse estão inseridos em rochas que contêm sulfetos minerais. Na biolixiviação, são utilizadas bactérias capazes de oxidar esses sulfetos, permitindo a dissolução do metal de interesse em água. E existem alguns tipos de biolixiviação. Na biolixiviação em pilhas, o minério que foi coletado é colocado em grandes quantidades em uma base impermeabilizada em forma de pilha. Essa pilha, então, é irrigada várias vezes com uma solução contendo essas bactérias lixiviantes. A solução escorre pelo leito mineral e é coletada em um tanque. Depois, o metal é recuperado a partir dessa água coletada no tanque. Em montes, quando a biomineração é usada em barragens de rejeitos e as bactérias auxiliam na recuperação de áreas contaminadas. Então, a biomineração, ao mesmo tempo, reduz a necessidade de usar substâncias tóxicas e também faz o tratamento dos resíduos. Logo, ela ajuda a reduzir a quantidade e também a toxicidade dos rejeitos que eventualmente serão gerados. Depois do beneficiamento, vem a recuperação e descomissionamento de minas, que é o conjunto de processos necessários para desativar uma mina que não será mais utilizada, incluindo a retirada de equipamentos e estruturas que não são mais necessárias, o fechamento da mina e a recuperação ambiental do local. Nessa fase, é importante pensar no impacto socioeconômico que o fechamento poderá ter na comunidade presente no entorno da mina, já que o seu fechamento pode resultar na redução de empregos, na redução da arrecadação tributária, também na queda da qualidade de vida da população que vive ali no entorno. E também o ideal é que a fase de fechamento da mina seja pensada desde o início, quando você está planejando abrir a mina, mas não é isso que acontece sempre. Uma mina sempre vai modificar o ambiente onde ela está,
seja de forma temporária ou permanente. Logo, a empresa deve garantir que esta área poderá ser utilizada de outras maneiras, fazendo a recuperação ambiental do local. E nessa etapa, a gente não tem muitas ações de prevenção. As ações que podem ser feitas são mais de controle, que é lidar com resíduos e a poluição que já foram gerados durante o funcionamento da mina. Se nos elos anteriores da cadeia não foram adotadas medidas para reduzir a geração de resíduos e os impactos ambientais como um todo, não há muito que possa ser feito nessa etapa, restando fazer apenas a compensação e recuperação ambiental. Então, quando há uma barragem de rejeitos, uma alternativa possível é reutilizar esses rejeitos para outra finalidade, como foi mencionado na parte de beneficiamento para o minério de ferro, ou também utilizar aquelas bactérias que ajudam a tratar esses rejeitos. Além disso, a empresa tem que continuar monitorando e fazendo atividades de manutenção no local, mesmo após o fechamento da mina, por exemplo. Caso ocorra drenagem ácida na mina, a empresa deve fazer a neutralização dos rejeitos para evitar poluir ainda mais águas subterrâneas e superficiais. Em alguns casos, quando a mina tem estabilidade física e química, o local pode ser utilizado para uma nova finalidade após o fechamento da mina. Um exemplo que a gente encontrou legal é que a raia olímpica da USP foi construída onde antigamente havia um posto de extração de areia. Bem, agora ao final do trabalho, eu acredito que foi possível concluir, né? E apesar da importância econômica e a capacidade de extrair matéria-prima com utilidade para diferentes indústrias, a mineração tem uma alta capacidade de geração de impactos ambientais também, principalmente na forma de resíduos poluentes para a água e também impactos sociais negativos, né, nas comunidades que estão em torno das regiões de extração. É necessário não só uma maior conscientização das empresas que realizam essa atividade, como também uma maior fiscalização por parte dos órgãos públicos. O desenvolvimento de novas tecnologias para a redução da geração de resíduos e diferentes processos de produção também são importantes para tornar essa atividade menos danosa para o meio ambiente e para as pessoas. Agora, no final, a gente vai passar também um documentário, uma reportagem também da BBC, comentando sobre o desastre de Brumadinho. E eu acredito que é bem interessante para a gente contextualizar e concluir esse tema, né?